Salve, galera, estamos chegando, estamos no ar, estamos juntos nesta quinta-feira, faltam menos de 72 horas, minha gente, para a grande decisão do Campeonato Carioca. Tem Fla-Flu, domingo no Maraca, 6 da tarde, é Flu-Fla, né, porque o Fluminense é o mandante, inclusive a galera, por enquanto, né, tá dando pinta de que vai estar bem mais numerosa do que a do Flamengo no Maracanã, mas eu acredito que a do Flamengo vai acabar comprando os ingressos também. A torcida do Fluminense já esgotou 4 setores, né, setor sul, setor leste inferior, setor oeste inferior e Maracanã mais. Tem alguns ingressos ainda, por enquanto, né, destinados apenas para sócios do Fluminense, no setor leste superior, mas está acabando isso aí também. E aí a outra metade dos ingressos, com prioridade para os sócios do Flamengo, essas aí não esgotaram ainda em nenhum setor, tá? Os ingressos não foram esgotados em nenhum setor do lado do Flamengo, por enquanto, nem na Norte, que é incrível, né? Mas eu acho que no fim das contas vão esgotar. Eu não acredito que a torcida do Flamengo vai deixar sobrar ingresso, apesar do tumulto que está por lá, né, gente? E aí, em cima disso, exatamente, muita gente está discutindo nesses últimos dias. O Fluminense, então, é muito favorito contra o Flamengo, não é? É mesmo, gente? Aliás, o Fluminense é favorito contra o Flamengo nessa final Fla-Flu? É muito, não é? Flamengo é favorito? O que você acha? E o que eu acho? Eu vou dizer o que eu acho. Vem comigo. O Paulinho procurou, colocou e Galera, vou dizer o que eu acho, hein? Sem muro, tá? Tapete Grená para você, se inscreve aqui no canal Ilan FC se você ainda não é inscrito. Falta o quê, gente? Quase 80 mil, falta você, rumo aos 100 mil. Muito obrigado a todo mundo que puder inscrever. É de graça, assim como o like também e o hype. Like, inscrição, hype, tudo 0800 e você me ajuda demais, você apoia o meu trabalho. Tá valendo, galera? Que calor hoje, né? Quinta-feira parece que o verão estava acabando, tinha acabado, mas voltou hoje com força total. Um dia de sol, um dia de verão. E aí, claro, você lembra daquela garrafinha da Golcase para se refrescar, do copo que mantém a sua bebida gelada por muitas horas, a garrafa por até 24 horas. E eu recebi mais uma aqui, ó, da Golcase. Vou fazer o unboxing dela aqui para vocês. Essa aqui é a Fresh Thermal. Como é que é o nome dela? É a Fresh, a garrafa Fresh. Então é tipo a que eu tenho aqui atrás. Vou fazer aqui o react desse unboxing aqui da garrafa que eu recebi. Novinha da Golcase. Opa! Opa! Vamos ver. Mais uma. Essa é linda. Essa é modelo novo com essa inscrição aqui. Retumbante de glórias, tá vendo? É parecida. Não, aquela outra que eu tenho ali é branca. Essa aqui, ó, é a mesma garrafa, 950 ml, assim como essa que eu recebi. São os modelos maiores aqui, a capacidade maior. Ambas com quase 1 litro. Mas essa aqui com a camisa tricolor, chamemos assim, retumbante de glórias. E aqui, ó, personalizada, galera. Ilan FC 10. Você pode botar o nome que quiser aqui atrás, do seu filho, do seu neto, do seu irmão, o seu nome, da sua sobrinha, da sua irmã, da sua amiga, do seu amigo. O nome que você quiser, com o número que você quiser, personaliza sem gastar nada e leva uma garrafa espetacular que mantém a sua bebida gelada ou quente por até 24 horas e a temperatura continua ali igualzinha. É espetacular para o que você quiser, para pelada, para o treino, para levar para o parque, para o passeio. Cara, só posso recomendar por uso próprio, por experiência própria, tá bom? Usa o meu cupom GOILAN usando aqui o primeiro link na descrição desse vídeo ou o QR Code. Primeiro link ou o QR Code, você entra no site da Golcase, compra a sua garrafa ou o que você quiser comprar lá, os produtos licenciados oficiais do Fluminense. Usa o meu cupom GOILAN que você vai estar bem, vai ter um desconto extra. Tá bom? Pega essa dica do tio aqui. Galera, Fla-Flu domingo, 6 da tarde. Tá chegando a hora, tem favorito. Fluminense é o favorito mesmo, como estão dizendo aí. Eu não vou ficar no muro, eu vou dizer, tá? Já vou falar para vocês, mas ó, já chegou um novo reforço, porque o Fluminense está fechando a janela depois de ter contratado o Castilho e o Midjan, né? Ou Milan, se quiser chamar em português, o zagueiro colombiano que veio do futebol uruguaio, assim como o Castilho é argentino e veio do futebol argentino. Agora está chegando o Alisson, jogador do São Paulo, que está sendo emprestado ao Fluminense até o fim desse ano. É volante /meia, ele pode jogar como camisa 8, como camisa 10,
Tem lances dele por aí na internet, né? Para quem não se lembra tão bem dele assim. É um jogador de qualidade bem razoável. Eu acho um bom reforço, né? Não sei se será titular absoluto do Fluminense, mas pode até ser titular na segunda volância, né? Se o Martinelli for o primeiro volante, ele pode ser o segundo, com o Lúcio Acosta jogando. Quando tiver o Bernal disponível, o Bernal sendo o primeiro, o Martinelli segundo. Se ele quiser jogar com 2 jogadores no meio, ele pode jogar com Alisson e com o Lúcio, ou com Alisson e Savarino, se o Lúcio não estiver disponível, ou com Alisson e Lúcio, se o Savarino for ficar no ataque ou na reserva. Enfim, é um jogador ali que serve para compor esse setor. Ele é polivalente, dá para jogar como volante ou como meia. É um bom jogador para essas duas funções. Chega por empréstimo de graça, mas o Fluminense está dando um aumento para ele em cima do salário que ele já ganhava de quase 600 mil no São Paulo. É caro, né, gente? Vai ganhar mais de 700 mil reais no Fluminense. E se ele fizer um número determinado de partidas, que não sabemos ainda quantas são, né, mas é uma meta ali no contrato, se ele atingir esse número de partidas, o Fluminense obrigatoriamente terá que comprar ele no fim desse ano por 2,5 milhões de euros. É muita grana, hein? Mais de 15 milhões de reais. Se ele corresponder, é aquilo que eu sempre falo, sai barato. Se o cara for bagre e começar a se machucar ou não estiver jogando bem, aí, amigo, qualquer barato sai caro. Não tem jeito. Ele falou na chegada ao Rio de Janeiro, né? Não foi anunciado. Enquanto eu estou gravando aqui, ele ainda não foi anunciado oficialmente pelo Fluminense, pode ser a qualquer momento, mas ele já deu uma pala quando desembarcou no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o Alisson, jogador de meio campo do São Paulo, falou rapidamente aqui com o Netflu. Olha só. Expectativa para essa mudança em novos ares? Como é que você espera que seja a sua passagem pelo Fluminense? Seja muito bem-vindo. Um prazer, muito feliz, né? Feliz, motivado. É mais um desafio, nova etapa da minha vida, da minha carreira. Espero que possa ser feliz, assim como eu fui, né, nos clubes que eu passei. Espero que dê tudo certo também aí e possa concretizar hoje para que eu possa, em breve, poder chegar no Fluminense. Legal, não está muito bom o áudio, né? Mas nada muito fora do normal que ele falou, né? Muito feliz, motivado, que em breve vestir a camisa do Fluminense e tal. Ele estava renegado lá no São Paulo, que a galera pegou pinimba dele, a torcida, porque ele chegou a ir para ser emprestado ao Corinthians agora, coisa de mês e meio atrás. Chegou a ir para lá, e aí, quando já tinha chegado lá no Corinthians, o Corinthians desistiu do negócio e teve que ser devolvido. E aí, meu amigo, já tinha pisado no Corinthians, tinha aceitado fazer esse empréstimo, a galera do São Paulo não aceitou ele de volta, não queria mais ele lá. Aí ficou um negócio meio ruim. Talvez seja bom para todo mundo aí, né? E aí eu citei agora há pouco o Bernal, que é um jogador que joga ali mais ou menos no mesmo setor do campo, e tem uma notícia boa envolvendo o Facundo Bernal, porque se machucou no último dia 25 de fevereiro, portanto, apenas 10 dias atrás, até menos, porque fevereiro não teve 30 dias, né? Tipo, uma semana atrás, o Bernal se machucou. Aí tem essa notícia aqui, ó, que está no Netflu, mas com informação do meu amigo Rodrigo Dias, lá do Ligados no Flu. A camisa 5 do Fluminense evolui em recuperação e deve voltar antes do esperado. Aqui o Bernal, né? A lesão que ele teve, mais uma foto do Bernal aqui ao lado do Canóbio, né? Comemorando o gol. O Bernal tá devendo um gol. Já tentou muitas vezes, acerta a travessão, a bola passa raspando, mas a bola não entrou ainda, ele ainda não fez gol pelo Fluminense. Olha só, a previsão inicial de 30 dias para ele retornar aos gramados. Com isso, seu retorno tem tudo para ocorrer antes do esperado. Ele sofreu uma lesão parcial do ligamento cruzado posterior do joelho direito no jogo contra o Palmeiras no último dia 25. Curiosamente, pouco antes da Copa do Mundo do ano passado, o Bernal também havia sofrido uma lesão e voltou antes do prazo estipulado. Então ele está acostumado a voltar antes, né? E aqui está o tweet do meu amigo Rodrigo Dias, lá do Ligados no Flu. Exclusivo sobre Facundo Bernal. O volante já iniciou o processo de transição e a recuperação do volante está acontecendo mais rápido do que o esperado. Internamente, o processo está surpreendendo a todos. A previsão inicial era de 30 dias para o Bernal voltar aos gramados. Vai acabar voltando em 20, né? Você já está fazendo a transição, acho que mais uns 10, 15 dias. Pode ser que a gente já tenha ele disponível. Tomara. Bernal, eu acho um jogador, criou muita expectativa. Eu não sou entusiasta do futebol dele, mas ele está melhorando, sabe? Ele está se firmando, está amadurecendo e recentemente fez as melhores atuações dele. Acho que ele estava mais maduro, num momento melhor, onde ele realmente tinha crescido, se firmado mais dentro do time, que tinha se tornado até titular. Então vou torcer para ele voltar rápido, porque é um jogador que hoje é importante no plantel do Fluminense. Aliás, os dois que acabaram de chegar, além do Alisson que eu já mostrei, o Castilho e o Milan, né? O Castilho atacante e o Milan zagueiro, treinaram pela primeira vez com o grupo do Fluminense. E aí, cara, passaram por aquele negócio do calouro, né?
que passa no corredor polonês, que é recebido lá com aquele carinho, com aquela descontração dos companheiros. O Fluminense publicou essa cena aqui no X, olha só. Legal, né? É o chamado corredor polonês, né? E é aniversário do Nonato hoje também, né? Nonato que tá se recuperando, né? E já está, inclusive, disponível para o jogo desse domingo, né? Informação do GE, ele já está disponível para, inclusive, ser relacionado. Acho que não vai jogar, titular praticamente impossível, mas está disponível para essa partida final do Campeonato Carioca. Aqui tem um pouquinho mais de imagens do Milan e do Castilho nesse primeiro dia de ambos treinando pelo Fluminense. Vamos ver. De novo o corredor polonês. É o urso branco, né? É El Osso. O pessoal ontem me ajudou aqui, eu não sabia quando eu fiz o meu vídeo ontem. El Osso é porque o osso é urso em espanhol. É o Castilho. Agora o Fluminense tem o urso John Kennedy e tem o outro urso, que é o Castilho. Tem dois ursos, né? Esse é o urso polar. É o urso albino. Tá lá o Milan, aqui o Castilho em primeiro plano. Estão se adaptando, né? Castilho é enjoado, hein, rapaz? Boa. Pronto, estavam passando ali o protetor solar, porque estava um sol hoje desgraçado no Rio de Janeiro. Então, imagens bacanas, né? Descontraídas dessa chegada dos novos reforços. Galera, pois parece que o clima está descontraído, está tranquilo no Fluminense, ao contrário do que está lá no Flamengo, porque no Flamengo a coisa está pesadíssima, né? Flamengo, cara, numa semana de decisão do Carioca, de Fla-Flu, simplesmente mete 8-0 no Madureira na segunda-feira. A gente ficou até meio assim, né? Falou, caramba, o Flamengo vai chegar bufando, queimando pneu. Mas aí os caras demitem o Felipe Luiz depois do jogo, logo depois da coletiva. E aí tá um incêndio lá, né? Já teve com labaredas mais altas, mas estão tentando ainda apagar a fervura lá. O negócio não tá muito tranquilo. Leonardo Jardim já se apresentou, já começou a dar treino, já deu coletiva, mas pelo que se sabe, alguns jogadores não ficaram nada felizes por lá com a demissão do Felipe Luiz, estão torcendo o nariz pro Leonardo Jardim, outros estão empolgados, porque não tinham tanta chance com o Felipe, claro, que vão ter mais chances com o novo treinador. Enfim, mas o clima lá, tranquilo, não dá para dizer que tá. 100% focado no jogo, claro que eles não estão. E aí começou aquele negócio, mas o Fluminense vem numa fase melhor, vem jogando melhor no Campeonato Brasileiro, melhor no Campeonato Carioca, foi campeão da Taça Guanabara. Muita gente acha que está praticando o melhor futebol do Brasil nesse começo de ano. E aí, vamos lá. É favorito o Fluminense, como muita gente acha que é? Como até alguns flamenguistas tentam vender essa imagem que é favorito? Minha opinião. Cuidado, galera. Muito cuidado. Eu não caio nessa. Primeira coisa que eu tenho para dizer é eu não caio nessa. Mas eu quero falar aqui como jornalista o seguinte. Vocês conseguem, de fato, ver um favorito num Fla-Flu de final de campeonato, jogo único? Cara, eu não consigo. Eu não consigo ver o Fluminense com esse favoritismo que alguns estão tentando ver, e eu respeito quem veja assim, até os tricolores mais apaixonados, que entendem, o Fluminense vai passar por cima. Gente, primeira coisa, vamos lá, alguns fatores aqui. O Fluminense tem de uma atuação ruim contra o Vasco. Então, o Fluminense vinha jogando melhor na média nesse ano do que o Flamengo? Sim. Mas está chegando de um clássico recente em que poderia ter sido eliminado pelo Vasco. Ponto. Então, isso é o primeiro fator a ser entendido. O segundo, o Flamengo, ao contrário, está vindo de uma vitória massacrante em cima do Madureira. Gente, 8-0. Era o Madureira, e o Madureira teve um jogador expulso aos 30 e tantos do primeiro tempo. Ok. Quem mais enfiou 8 no Madureira? Ou quem mais fez 4 ou 5 no Madureira? Ninguém. Então a gente tem que tratar dos fatos como eles são. Pedro fez 4 gols no jogo contra o Madureira. Hoje estava conversando já com o Leonardo Jardim lá, conversando ao pé do ouvido. Então, assim, é possível que a gente veja o Pedro, inclusive, como titular, que não vinha sendo muitas vezes no Flamengo. Jogou esse jogo aí contra o Madureira, porque lá era time misto, mas o Pedro a gente sabe, né? O negócio de lei do ex é um problema.
Então, o Flamengo está vindo, mal ou bem, de uma vitória por 8-0 sobre o Madureira. Uma demonstração de força, né? É o mínimo que eu posso chamar isso aí. E o Fluminense vem de um jogo ruim contra o Vasco. O Fluminense vai de Freitas, que isso entra também na previsão. Isso entra na coisa né? Da gente imaginar o que pode acontecer no jogo. Será que o Zubeldia vai apostar de novo no Freitas? Numa situação extrema dessa? A esperança é que ele botou o Ignacio no fim do outro jogo. E aí deu uma impressão de que talvez até ele esteja com a paciência esgotada. Mas, cara, não sei não, sabe? O Zubeldia é tão conservador e é fã do Freitas, compatriota. Não sei se ele vai mexer, cara. Eu acho que ele vai arriscar, sabia? Infelizmente, eu acho que ele vai arriscar com o Freitas. Então é mais um ponto negativo para o Fluminense. O Fluminense pode se beneficiar desse tumulto lá no Flamengo. Claro, da crise. É crise, os caras estão em crise. Trocou o treinador faltando 3 dias para a final. Mandou embora um outro que era querido pela maior parte do grupo. Pode se beneficiar disso tudo, da falta de foco, de alguma insatisfação de alguns jogadores? Pode. Mas, por outro lado, esses caras que vão jogar, podem jogar pelo Felipe. Para no fim do jogo falar, tá vendo? Ganhamos o título pelo professor que foi embora injustamente. Ou então o cara levanta a camisa se fizer um gol. Tudo isso aí pode acontecer. Os caras podem ganhar uma motivação a mais por causa disso. E mais um fator, acho que isso é muito importante, já tinha dito aqui, mas vou mencionar de novo. Que time é esse que o Fluminense vai enfrentar? Qual é o Flamengo que a gente vai ver em campo? É o do Felipe Luiz? Não é mais. Né? Então qual é o Flamengo? Não sabemos. Esse é o problema. Então, o Fluminense tem alguns pontos que podem beneficiá-lo, mas esse definitivamente não o beneficia. O Zubeldia está preparando um time para enfrentar um time que ele não conhece, que ele não sabe qual é. Que ele não sabe como joga, que ele não sabe como será escalado, nem a postura que vai ter. Porque enfrentar um time que vai estrear com o treinador nessa final é você enfrentar o completo desconhecido. Como é que o Zubeldia vai se preparar para enfrentar o Flamengo? Espelhado em quê? Vai ter que assistir jogo do Cruzeiro do ano passado. Mas era um outro clube, outros jogadores, outra situação, outra circunstância. O Fluminense, inclusive, não ganhou do Leonardo Jardim, né, no Cruzeiro. Ele ganhou no Maracanã de 2-0 com o Cruzeiro, logo depois da Copa do Mundo do ano passado. Depois o jogo da volta lá foi 0-0. Então, 2 jogos do Fluminense contra Leonardo Jardim no Cruzeiro, um empate e uma derrota. Então, assim, como se preparar para esse jogo? É mais difícil. Complicou a vida do Zubeldia em relação a isso. De você enfrentar o desconhecido. O que não se sabe. A surpresa absoluta. Nesse aspecto, sinceramente, foi ruim para o Fluminense a demissão do Felipe Luiz. Claro que a instabilidade lá pode, de alguma forma, beneficiar sim. Mas você enfrentar o completo desconhecido, isso prejudica o Fluminense. Se fosse enfrentar o Flamengo do Felipe Luiz, já saberíamos o que enfrentar. Como encaixar o jogo. Quais caminhos. Afinal, ele vem de 2 vitórias consecutivas contra o Flamengo do Felipe Luiz. E agora, tudo vai ser novidade. Tudo pode ser surpresa do lado de lá. Dito tudo isso, e aí acrescentando a isso tudo o fator Fla-Flu, o fator mística, história que a gente conhece desse clássico em finais, eu afirmo para vocês, tá? Isso não é suposição, eu afirmo, o Fla-Flu é o clássico que mais subverte a lógica na história do futebol brasileiro. Não é, é a maior rivalidade, tem Grenal, tem Atlético Cruzeiro, não estou falando isso, estou dizendo que é o clássico mais imprevisível, no sentido de contrariar a lógica do que está pior ganhar do que está melhor. Isso aí acontece o tempo todo e para os dois lados. 95, por exemplo, gol de barriga, era um exemplo disso. O Fluminense era praticamente uma zebra ali e ganhou do jeito que a gente sabe, histórico. Então, meus queridos, eu não ouso apontar favorito. É porque você está no muro, Ilan? Não, não é porque eu estou no muro. É porque eu realmente acho que não tem um favorito entre esses dois. O que eu acho que vai acontecer? Primeiro, eu quero dizer, eu acho o clássico completamente imprevisível. Esse, de fato, por tudo que está envolvido, que eu já citei aqui, é muito imprevisível. E o meu palpite, já que eu dei o meu palpite, vou dar meu palpite. Infelizmente, tá? Infelizmente, eu acho que teremos um empate nesse jogo. Eu acho que a decisão vai para os pênaltis. E o que vai acontecer aí, meu amigo? Aí, se eu soubesse, eu ganhava na Mega Sena.
mas eu acho que é um jogo que tá com cara de empate e eu torço muito para estar errado, né? Mas só tô dando a minha opinião. Eu torço muito para que o Fluminense tenha um jogo tranquilo, né? Repita 2023, ganhe de 4, de 5, de 8. Mas para mim é cara de empate. E sim, acho muito imprevisível e sem favorito. Se você acha que o Fluminense é favorito, tá tudo certo, não tem problema. Mas só recomendo uma coisinha, pé no chão, respeito ao adversário, porque Fla-Flu, meu amigo, é Fla-Flu. E vice-versa. Não esqueça, tá? Comenta aqui, quero saber a opinião de vocês, a previsão, quem é favorito, quem não é. Larga o like, se inscreve no canal e deixa o hype também, tá bom? Mas comenta. Valeu, abraço.